Fala galera! Sejam bem-vindas aqui ao canal Se Maomé Não Vai à Montanha, Prazer Montanha! E chegou mais um domingo, o domingo é o dia mais importante da semana e por quê? Porque é o dia que eu, Montanha, vou falar sobre a política, notícias, novidades e tudo o que aconteceu nessa semana. E o que aconteceu nessa semana? Três coisas importantes que eu vou falar sobre o vídeo aqui. Uma é sobre a audiência, sobre a perturbação do sossego. O segundo assunto é sobre os informativos da Secretaria Estadual aqui em Matinhos com o prefeito Zé Declerc. E o terceiro assunto é sobre o nosso plano diretor. Tem bomba aí! Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, por favor, me segue aqui. Estamos na batalha para chegar nos primeiros 1000 inscritos. Me ajuda, vai ser muito importante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu na semana aqui em Matinhos? Cara, que semana agitada. Eu gosto quando acontece isso, porque aí eu tenho oportunidade de poder também comentar a minha visão sobre os assuntos. Bom, lembra que na semana retrasada, o pessoal do Fuck the Diet fez um post no Instagram que viralizou aqui na cidade, falando sobre as dificuldades que ele vem enfrentando, principalmente em relação a som ao vivo dentro do estabelecimento dele. Que ele tinha recebido uma menção aí do Ministério Público, onde educadamente pediu para parar sob pena de multa. Tá? Então, isso rolou uma comoção aqui na cidade. A gente aqui no Cantinho do Montanha, toda terça-feira a gente vem falando sobre isso também. E o que aconteceu foi que, depois de algumas conversas sobre esse assunto, alguns vereadores puxaram a fila para que isso pudesse ser resolvido. E os três principais aí que eu vou citar, em ordem de importância, na minha opinião, foi o Pesco, o Rodrigo Gregório e o Dr. Gerson, tá? O Pesco realmente aí que fez toda essa movimentação, o Rodrigo junto com o Pesco e depois o Gerson também junto com os dois, todos eles fizeram um requerimento de audiência pública para a Câmara dos Vereadores para que fosse convocado órgãos da cidade para debater e discutir sobre o tema. Já foi chamada a Polícia Militar, o ACIMA, órgãos civis, órgãos militares, órgãos privados, órgãos públicos, enfim, foram chamados vários órgãos para debater sobre essa questão que é muito importante. E quando vai acontecer? Olha aqui, sempre na telinha, dia 22/8, ou seja, segunda-feira, a Câmara de Matinhos vem, através do presente, convidar a toda a população para a audiência pública a ser realizada no dia 5 de setembro de 2023, às 6h30, no plenário da Câmara Municipal de Matinhos. Debate e discussão sobre a política pública referente à perturbação de sossego e normas pertinentes ao assunto, no que tange a música ao vivo e ambiente nos estabelecimentos comerciais do município de Matinhos. Cara, muito legal. Meu, como é gostoso ver quando vereadores trabalham em prol da cidade. Cara, muito legal. Eu fico muito feliz, acredito que toda a população fica e as pessoas que estão envolvidas, tanto músicos, policiais, cidadãos, enfim, todo mundo que tem alguma coisa para falar sobre esse assunto, vai na audiência pública dia 5 de setembro para poder conversar sobre esse assunto. Então, meu, muito legal mesmo, muito legal essa ação desses vereadores que realmente vestiram a camisa aí de algumas pessoas, de várias pessoas da cidade, que tem a música e o ambiente de bar aí noturno como único meio de sustento da sua família. Então, é uma questão importante, sim. Muitas pessoas precisam disso, sim. E mesmo se fossem poucas, é um assunto importante porque tem a ver com a cultura da cidade. Tá bom? E qual que é o nosso segundo assunto da semana? Sim! Prefeito é informado por secretário de Esporte do Paraná sobre ações planejadas para a temporada em Matinhos. Bom, primeiro, é muito legal que o secretário de Esportes venha aqui na cidade. Isso mostra o interesse do governo do estado de realmente informar as prefeituras e tudo mais. Então, eu acho que pelo Éder Binsky, ele tomou uma atitude nobre como um secretário de esportes de realmente ir comunicar, ir negociar, ir conversar e não ficar mandando ofício. Respostinha aí pela internet, né? Ele realmente foi um cara que se levantou e foi até lá para informar a prefeitura dos planos da cidade. Então, fica claro na matéria, primeiro na chamada da matéria, que o Éder Binsky tomou essa atitude de vir até a prefeitura. Tá bom? Vamos lá?
O prefeito Zé Decler se reuniu nesta quinta-feira com o secretário estadual de esporte Hélio Irbinski, no encontro que aconteceu no gabinete, ou seja, na prefeitura. Irbinski falou sobre as ações programadas para acontecer na nossa cidade durante a temporada de verão. Além do esporte, a cultura também será bastante movimentada com apresentações artísticas. Também foi falado sobre o desembarque de navios de turismo em Paranaguá, o que será uma oportunidade para que outras cidades do litoral, incluindo Matinhos, sejam divulgadas para turistas brasileiros e estrangeiros. De acordo com o secretário, todas as ações já teriam início a partir do Réveillon, com o objetivo de movimentar o turismo, o comércio em toda a região. E aí tem uma foto bacana aqui, que está aqui, né? Então está aqui o Rodrigo, os assessores, provavelmente do Hélio, né? Até aqui está o Zé, o nosso secretário de turismo, o secretário de cultura, o senhor Hélio Irbinski, o prefeito Zé Decler, o Lucas Pesco, e esse senhor, infelizmente, eu realmente não conheço, peço desculpas, tá? Então, realmente, o nosso secretário de esportes, ele resolveu vir aqui até a cidade. Bom, então como eu falei, essa é a parte boa, né? Porque eu realmente acredito nisso. Vocês que estão me acompanhando há um tempo, sabem que eu realmente gosto do diálogo, gosto da conversa, gosto da atitude, né? Então, pô, se eu tenho alguma coisa contra alguém, então eu faço questão de ir até essa pessoa. Se eu tenho alguma coisa para falar para alguém, eu faço questão. Então, eu, Montanha, eu gosto de falar para as pessoas aquilo que eu estou pensando. E de uma maneira totalmente respeitosa, e tenho certeza que faço de uma maneira respeitosa e também humilde, né? Eu gosto de conversar sobre isso com várias pessoas, tá certo? Então, é muito legal, parabéns ao senhor Irbinski. Porém, todavia, entretanto, existe uma reclamação, tá? E aí eu falo reclamação no sentido amplo, né? Deputados, pessoal de Curitiba, pessoas hoje do próprio partido do Zé Decler, né? Que ele é uma pessoa que não se comunica com pessoas de fora da cidade. Existe essa dificuldade grande do Zé Decler conversar com as pessoas de fora da cidade. Ou seja, as pessoas tentam acessar o prefeito e não conseguem. Aí, eu já pensei vários caminhos disso. Então, primeiro eu pensei no cara territorialista, né? Então, o cara, pô, sou Matinhos, como se fosse o Donald Trump, né? Matinhos para os matinhenses, né? Então, eu não vou dar moral para ninguém, eu vou focar aqui na cidade. Pô, tem um lado bom disso. Tem um lado bom disso, né? Você tá aqui na cidade mais, você tá vendo as coisas mínimas, você tá mais dentro do processo, você tá operacionalizando tudo isso. Então, pô, realmente tem um lado bom. Então, nesse lado tem um lado bom. Tem um outro lado, que é o lado do tipo... E tem um outro lado disso, que é o quê? Você, como não conversa com as outras pessoas, você não consegue entender ou captar, ou, sei lá, qualquer oportunidade que possa ter para o município. Você fica tão fechado na sua cidade que você não olhando para o lado, você não consegue ter um macro daquilo que a cidade precisa. E eu vou nessa linha. Veja bem, o prefeito foi informado sobre cruzeiro em Paranaguá. Cara, de verdade, eu sei disso há muito tempo. Entendeu? Eu sei disso há muito tempo. Ah, beleza, mas o Zé também sabe. Mas concorda que é ruim o secretário estadual de Esporte e Cultura não saber que o Zé sabe disso? Não tá rolando um misunderstood in English? E pros brasileiros aqui, não tô brincando. Mas não tá rolando aqui uma falta de comunicação, uma falha na comunicação entre o Zé e Curitiba? Tá rolando. As pessoas não conversam, não tem o diálogo, não tem a comunicação contínua dentro de uma Secretaria de Esportes. E não é só na Secretaria de Esportes. Como eu falo, isso é uma reclamação, entre aspas, geral com relação ao Zé Decler. Então, na minha visão, isso atrapalha um pouco, né, o Zé, é porque ele não consegue captar e entender as oportunidades que estão ao redor. Gente, Paranaguá vai receber cruzeiros do mundo inteiro. De Paranaguá, eles vão ter algumas coisas para fazer. Lá em Paranaguá, algumas coisas, mas é mais fora. Então eles têm muito forte Morretes e Antonina, que hoje é lugar turístico muito maior que Matinhos. Não vamos nem comentar aqui, e a cidade não tem 1/3 do nosso tamanho.
Então, esse é o primeiro ponto. Mas Matinhos também está nesse roteiro, assim como Pontal e principalmente, na minha opinião, a Ilha do Mel. Então, Matinhos e a região litoral aqui vai começar a receber muitas pessoas do Brasil e de fora do país. E aí vai em alguns gatilhos que a cidade tem hoje de precisando melhorar. Isso talvez não tenha nem a ver com o Zé, mas isso é uma análise que tem que ser feita. Primeiro, a nossa hospedaria é insatisfatória. Eu vou ser respeitoso. A nossa hotelaria é insatisfatória. Os hotéis que estão com problemas e não estão aparecendo novos hotéis para suprir essa demanda que hoje já não consegue suprir, quiçá um país e pessoas do mundo inteiro. Então, existe uma oportunidade muito latente de hotelaria. Eu não vejo nenhum papo sobre hotelaria em Matinhos. Nenhum papo. Não tem ninguém buscando hotéis, não tem ninguém. Então, assim, eu acho que a atitude do Zé que ele tomou, no meu ponto de vista, teve uma parte boa, tá? Só que isso é não ser, na minha opinião, isso é não saber delegar, isso é não saber gerir, isso é não ser gestor. Não é o fato do Zé estar na cidade o tempo inteiro que deveria ser a causa principal da cidade ter um controle maior. Ele teria que ser um gestor para fazer com que as pessoas façam aquilo que ele precise, sem ele ter que ficar todo dia olhando para elas a todo momento. Então, como gestor, essa não é uma atitude mais inteligente, vamos dizer assim, a melhor atitude que você pode tomar como gestor. Não é você se afundar no processo, é você olhar de cima e encaminhar as pessoas importantes e boas para que isso aconteça. E aí, existe também um problema dentro de tudo isso que eu estou falando, é que pelo fato do Zé realmente ser um bom cara de ir lá nas secretarias e cobrar e fazer a máquina girar, o corpo técnico é ruim. O nosso corpo técnico na prefeitura é ruim. Porque ele não precisa ser bom, porque existe pessoas em cima dele empurrando eles. Isso é ruim para a cidade. Sobrecarrega o nosso prefeito, que não tem tempo ou até oportunidade de sair da cidade, e quanto que o corpo técnico da cidade não tem a evolução que precisa ter. Isso já vem sendo percebido há bastante tempo aqui na cidade, porém, é importante que a gente, como cidadãos de Matinhos, a gente entenda que o nosso corpo técnico da prefeitura é muito ruim em alguns setores. Tá bom? Então, essa notícia, ela é muito legal, porque realmente a gente, como sociedade, entende que a gente tem bastante coisa acontecendo no litoral, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. E aí tem um ponto de atenção, na minha opinião, que é com relação à postura do Zé, que eu acho que ele está perdendo algumas boas oportunidades de enxergar o macro e poder se preparar, fazer a cidade se preparar para isso. Tá? Então, essa é a análise que eu queria fazer do segundo ponto do dia. E o nosso terceiro ponto, aí sim é o ponto que eu queria falar, tá? Que é sobre o plano diretor, a decisão de agravo de instrumento, onde a prefeitura teve uma importante vitória, mas ainda não é uma vitória definitiva. Se você está me ouvindo até agora, para só um pouquinho agora, e se ainda não me seguiu, me segue aqui, por favor, isso vai me ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado e vamos continuar falando sobre o plano diretor. Bom, então o que aconteceu no nosso plano diretor? Primeiro, vamos lembrar tudo até agora, fazer um overview aqui do nosso plano diretor. Então, nosso plano diretor começa a ser formado, os estudos são feitos pela DRZ, que é a empresa contratada pela cidade. Esses processos começam a evoluir, mas quando chega numa determinada hora no Concidades, esse processo é parado. O Ministério Público entra com uma ação civil pública pedindo para que seja reiniciado do zero o nosso plano diretor, sob alegamentos de pressão sobre membros do Concidade. Na verdade, essa ação civil pública é fruto de delação
de alguns membros do Concidade que falaram que sofreram uma pressão desnecessária para aprovação do plano diretor. Então, o nosso Ministério Público entrou com uma ação civil pública, conseguiu uma liminar para que o plano fosse recomeçado, tivesse seu reinício novamente. Após essa sentença, o Ministério Público entrou com embargos de declaração sobre essa decisão, pedindo uma multa pecuniária diária de não cumprimento da prefeitura, que ele conseguiu de R$5.000, e eu também falei isso aqui no canal. Então, antes dessa decisão de agravo de instrumento, a prefeitura tinha que recomeçar o plano diretor desde o começo, e quanto tempo ela demorasse, ela ia pagar R$5.000. Isso já faz mais de 1 mês e meio. Então, se tiver valendo a multa, já foi 45 dias a R$5.000, já estamos falando de 225 mil. Tá? Fora os juros e mora, já chegamos nos 250 mil devendo só com relação a isso. Mas a prefeitura, por meio da procuradoria da cidade, ela entrou com um agravo de instrumento frente às duas decisões. A primeira, com relação a liminar para reinício do plano diretor lá desde o começo, e a segunda embargo de declaração em cima da decisão que arbitrou os R$5.000 de multa pecuniária. E nessa semana, esse agravo foi julgado. E saiu a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, porque o agravo ele é recebido pelo Tribunal de Justiça, e estamos com ele na tela. Vamos lá. Então, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. Então, Poder Judiciário do Tribunal de Justiça, 5ª Câmara Civil, agravo de instrumento número da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Matinhos. Agravante: município de Matinhos, ou seja, eu estou agravando, eu estou com ação, é por causa de mim que isso aqui vai existir. E o agravado, o Ministério Público do Estado do Paraná, e o relator que recebeu esse agravo de instrumento foi o doutor, excelentíssimo desembargador Ramon de Medeiros Nogueira. Aí começa o começo do voto. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo município de Matinhos em face das decisões movimento 7.1 e de movimento 16.1, prolatada nos autos de ação civil pública com pedido liminar de antecipação de tutela, em que a excelentíssima juíza de direito Daniele Guimarães da Costa concedeu a tutela de urgência requerida pelo parquê do Ministério Público, após acolher os embargos de declaração para o fim de retificar vício de omissão arguido. Dupliquem-se. E aí, ele vai vir no movimento 7.1 falando basicamente sobre a decisão que deu a liminar para o reinício do plano diretor. E aqui também, depois ele vai para o movimento 16.1, que é a decisão dos embargos de declaração da decisão dos R$5.000 diários. Tá certo? Que está aqui os R$5.000. Beleza? Então, e aí ele vai agora de novo voltar no voto. Em suas razões recursais, aduziu o agravante, ou seja, a prefeitura, no começo, em síntese, que, ao reconhecer em caráter liminar a imprestabilidade de todo o processo de revisão realizado entre os anos de 2019 e 2023, nota-se que a decisão agravada violou a proibição estabelecida no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8437 de 1992, que impede a concessão de antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, objeto da ação. Eu não vou ser muito técnico, eu prometo, mas eu vim até aqui tecnicamente porque esse é um argumento realmente muito forte da Procuradoria Municipal de Matinhos. Uma liminar, ela não pode extinguir o objeto da ação. Então, quando você entra com uma liminar onde você tem que reiniciar alguma coisa, você está extinguindo algo, ou seja, você está acabando com o objeto da ação praticamente. Então, você não pode ter uma liminar 100% satisfativa com relação ao seu mérito já numa liminar. Então, esse argumento, realmente, eu tenho que falar que foi muito bom da Procuradoria Municipal de Matinhos. Parabéns aí ao Procurador Municipal, que realmente foi por esse caminho e realmente mandou benzaço, tá bom? Então, voltando aqui no agravo, eu vou lá para baixo, tá? Que é o relatório que ele fala sobre admissibilidade, tal. Então vamos pro final. Por fim, vamos fazer o voto total. Vamos lá.
Vamos lá para o voto. Assim, é obstado ao Poder Judiciário determinar ao município que se inicie um novo processo de revisão do plano diretor e ou que se suspenda a Conferência Municipal voltada à aprovação do processo de revisão do plano diretor, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da autonomia dos entes federados. Ademais, verifica que o cumprimento da liminar, nos moldes os quais foram determinados, poderão de fato impor riscos à administração pública que vão além dos prejuízos financeiros. Ou seja, se recomeçar um plano, além de você ter que pagar de novo uma empresa para isso, você vai ter outros danos que podem ser irreversíveis. Não se pode perder de vista que, além dos requisitos indicados no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar, mister ademais a reversibilidade da medida nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo. Em caso, a determinação em sede de liminar, de novo processo de revisão, fará com que o hora combatido seja inutilizado, aquilo que eu falei da ação. Por fim, tendo em vista o extenso bojo documental colacionado pelas partes, na origem e nesta instância, ou seja, tanto no agravo, um agravo muito pesado, de páginas mesmo, quanto na ação inicial, mister análise mais acurada que foge a esse momento processual. Ou seja, olha só, o que ele está falando? Cara, tem muita coisa aqui que vai precisar eu me estender um pouco mais sobre isso. Ou seja, vai precisar de uma análise mais acurada, né, mais minuciosa. Diante de todo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito de agravo de instrumento. Comunique-se o douto juiz simular. Então, ele deferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito de agravo de instrumento. O que é isso, Montanha? Eu estou viajando. Cara, vamos lá, é tranquilo. O Ministério Público entrou com ação civil pública contra a Prefeitura de Matinhos. A Prefeitura de Matinhos... E depois ele conseguiu uma liminar, conseguiu uma multa de 5 mil, ok? Até aí tranquilo. Entrou com a ação, conseguiu a liminar para recomeçar o processo desde o começo e também conseguiu que a Prefeitura pagasse 5 mil reais por dia. A Prefeitura agravou essa decisão e pediu para que esse processo de ação civil pública fique suspenso. Porque agora ele só vai arguir sobre a suspensão da ação civil pública. Tudo que ele está agravando, ele ainda vai decidir sobre isso. Ou seja, por mais que o Ministério Público agora tenha tido uma derrota, pois a Prefeitura conseguiu fazer essa ação civil pública ser suspensa, mas ela não foi extinta, ela foi suspensa. Ou seja, se o agravo de instrumento perder, ou seja, se a Prefeitura perder o agravo de instrumento, a ação civil pública volta. E a Prefeitura pode, daqui a 2 anos, 1 ano, já estar devendo mais de 2 milhões de reais. Então, não é que a Prefeitura está autorizada a continuar com o plano diretor. Negativo. Ela pode continuar, pois não há nada que hoje impeça, mas pode ter no futuro. E eu quero que vocês gravem esse vídeo agora. A gente está no dia 27 de agosto e o Montanha está falando que nós podemos perder a ação sob plano diretor. E se nós perdemos essa ação, aí, meu querido, aí estamos ferrados, porque além de tudo a gente vai estar devendo muito dinheiro. Então, você matinhense tem que comemorar a decisão. Foi uma vitória para a Prefeitura. Uma vez que ela escolheu a via judicial, que eu particularmente não gosto, mas foi uma decisão da Prefeitura e ela vai arcar e vai ter ônus e bônus dessa decisão, então ela tem que ganhar na justiça. Ela conseguiu uma primeira vitória. Não é uma vitória 100%, mas já é uma vitória, merece ser comemorada, mas não estamos autorizados a continuar com o plano diretor ainda não. Isso ninguém pode falar. Nós só podemos porque não tem nada que impeça. Mas ninguém falou, pode continuar aí. Isso não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente amei fazer. Foi muitos assuntos muito legais. Então, acredito que a gente está chegando já aí no nosso modelo ideal. Vocês estão gostando, a gente está tendo bastante feedback de vocês. Então, continuem mandando mensagem no privado, no Instagram, aqui nos comentários. Segue a gente para a gente chegar nos primeiros 1000 inscritos, que você vai me ajudar demais. Tá bom, galera?
Então é isso, muito obrigado, até a próxima e fui!